Pai, em nome de Jesus, eu oro, invocando a manifestação do Senhor aqui nesse lugar. Fala conosco, ministra no coração de cada um dos irmãos aqui. Que o Senhor possa falar de uma maneira muito especial hoje. Que hoje o Senhor possa trazer respostas de orações que eles têm feito. Que hoje o Senhor possa dar a eles a paz que excede todo entendimento, que eles possam desfrutar dessa paz que o Senhor já deu a eles. Remove toda angústia, toda opressão, todo medo. Que eles possam desfrutar do Evangelho, da graça de Deus, que eles possam sair daqui debaixo do orvalho fresco que vem do céu, que a Tua palavra seja ministrada no coração deles. Que hoje o Senhor possa de maneira muito particular e individual falar no coração de cada um deles. E se há alguém aqui hoje que ainda não nasceu de novo, possa ter uma experiência de novo nascimento, possa conhecer esse Deus que veio para nos salvar, que morreu em nosso lugar e que está, ó Deus, batendo na porta do coração destes que ainda não tiveram essa experiência, para que eles possam hoje aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Dê-lhes uma experiência genuína, profunda e marcante. Eu oro por isso em nome de Jesus e todos digam amém. Aleluia. Queridos, eu quero falar hoje de sinais de quem entendeu o Evangelho. 4 sinais infalíveis de quem viu a graça. Graça é sinônimo de Evangelho. É o sinônimo. Porque o Evangelho são as boas novas vindas da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E quais são as boas novas? Que os nossos pecados estão perdoados. Para aqueles que creem no teu nome. Como diz Romanos capítulo 10, verso 9. Se com tua boca confessares e em teu coração creres que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador, será salvo. Essa é a graça de Deus. Ele veio para quem não merece. Fala assim, amém. Então, quando uma pessoa tem revelação da graça de Deus, tem sinais que se tornam visíveis. Assim como uma pessoa enferma, em algumas enfermidades ela tem sinais que ela está enferma. Amém? A febre é um sinal que a pessoa está enferma. Uma íngua debaixo do braço é um sinal que a pessoa está enferma. Uma fraqueza é um sinal de quem está enfermo. Mas há sinais de quem entendeu o Evangelho. Então aqui, você vai estar atento aqui para você ver esses sinais se manifestando na sua vida. Então, ninguém pode ter um encontro verdadeiro com a graça e permanecer o mesmo. Amém? Agora vamos lá. Você precisa compreender que existem apenas 2 princípios de vida. Eu quero fazer uma introdução aqui antes. Apenas 2 princípios de vida. Ou você vai viver pela lei, ou você vai viver pela graça. Você que é nascido de novo, você que é filho de Deus, tem só 2 maneiras de você tentar viver a sua vida. Ou você vai viver pela lei, ou você vai viver pela graça. Pela lei, hoje nós estamos na nova e eterna aliança, que é a graça de Deus. Antes, a dispensação anterior era a velha aliança, que a essência dela era a lei de Deus. E a lei é boa, eterna e perfeita. Porém, nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Por isso que Cristo veio. Então Cristo marcou a humanidade. Não tem como nós mais vivermos segundo a velha aliança, cumprindo
os requisitos da lei, porque Cristo veio e ele cumpriu toda a lei, porque nenhum homem havia conseguido cumprir a lei. E em Tiago diz que se você pecar em um só pecado, você pecou em todos. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei, e aí Cristo se fez homem para nos salvar, cumprindo toda a lei. O pecado entrou por um homem também, Adão. Ele pecou e contaminou toda a humanidade. Mas Cristo veio e salvou toda a humanidade, para aqueles que creem no teu nome. Lá na cruz ele recebeu todos os nossos pecados. O escrito de dívida ele cravou na cruz. Mas para você apropriar, desfrutar, você precisa de crer. Amém? Ou você vive pela lei ou você vive pela graça. Não é possível misturar os dois. Se você misturar os dois, você vai estar segundo a lei. Quando você mistura, é igual uma água pura com uma água impura. Você misturou as duas, o que vira? Impura. Ela deixa, não é uma parte é pura, uma parte é impura, não. Você misturou uma água impura, cheia de fezes e coisas horríveis, horripilantes e nojentas. Você misturou com uma água totalmente pura, perfeita. Você misturou, o que acontece com elas? Aquela água perfeita, ela se torna impura. Assim é a lei com a graça. Pastor, mas a lei então é errada? Não, a lei ela foi boa. A lei diz, o apóstolo Paulo, que ela é um tutor. Ela nos leva a Cristo. Porque a lei, ela aponta para o caráter de Cristo e mostra a santidade de Deus. E aí, o que cabia o homem? O homem cabia olhar para a lei e falar assim: eu não consigo cumprir a lei. Eu preciso de um Salvador. E clamar a um Salvador. Porque, olha, preste atenção. Porque a partir do momento que o povo clama, o Senhor responde. Em toda a Bíblia, um povo clamou e o Senhor respondeu. Então, era necessário o homem falar assim: nós precisamos de um Salvador. Nós não conseguimos nos achegar a Deus por meio do cumprimento da lei, porque a lei é boa, perfeita e eterna, mas nós não conseguimos, e clamar: eu preciso de um Salvador. E aí o Messias vem. Como é que ele vai voltar? Aonde todos falarem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então era necessário esse clamor. E aí Cristo veio, ele mudou. Houve uma mudança de dispensação. Antes era necessário sacrificar um animal. Segundo a lei, sabia que era necessário sacrificar um animal, um cordeiro. No dia do Yom Kippur era necessário sacrificar um animal para que houvesse perdão para a humanidade. Para a humanidade não, para os judeus. Mas o cordeiro veio, agora ainda é necessário continuar sacrificando animais? Ah não, pastor, não é necessário não, mas a lei tem que cumprir, os 10 mandamentos. Bem a verdade, são 613. Mas a lei, ela foi cumprida em Cristo, por meio de Cristo. Amém? Mas olha só, segundo a lei, você obedece aos mandamentos, então você é abençoado. Sim ou não? Segundo a lei, obedece os mandamentos e você é abençoado. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Preste atenção. Mas você não pode falar em nenhum. Tiago diz que você caiu em todos. Acha referência para mim de Tiago, fazendo um favor. Aqui, pastor Alessandro. Tiago, capítulo, acho que é 4. Achei, referência. Mas olha só. Então, se você obedece, você é abençoado. Mas Jesus veio, e ele abençoou quem? Quem era perfeito? Quem era santo, santo, santo? Aqueles que se diziam os bons? Não! Por que você acha que ele foi perseguido? Porque ele veio, Tiago, 2:10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de
Todos. Você consegue cumprir toda a lei? Nem você, nem eu. Teve um que chegou dizendo que cumpria toda a lei. O jovem rico. E esse não recebeu nada de Jesus. Nada. Mas voltando para cá. Quem é que recebeu os milagres de Jesus? Ele chegava e perguntava: olha, Agamenon, você tem cumprido toda a lei? Agamenon, se você cumprir toda a lei, eu vou te fazer enxergar de novo. Teve alguma menção de Jesus fazendo isso? Hein, irmãos? Hein, irmãos? Não, nenhuma. Ele perguntava o quê? O que era necessário? Você crê? Era só essa pergunta, sim ou não? Era só uma pergunta que era necessário ser respondida. Você crê? Se sim, cegos viram, coxos andaram, mão ressequida voltou a ser perfeita, mortos. Olha, e o mais extraordinário, porque o morto não precisou de crer. Ah, é muita graça. Aí é graça demais, pastor. É graça demais. A graça é tão grande que até um morto não precisou de nada. Deixa eu te falar uma coisa. E crê em quê? Crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busca Ele e você é abençoado. Não, eu quero mais amém. Todo aquele que pede, todo aquele que busca, e todo aquele que bate, mas tem que se comportar bem. É isso que diz o texto em Mateus? Irmãos, eu não sou contra o bom comportamento. Não. Eu me alegro quando eu me comporto bem, quando eu vejo os meus filhos comportando bem, quando eu vejo vocês comportando bem, eu me alegro. Mas o comportamento tem que ser um fruto, não a obra, por causa do seu esforço. O que agrada a Deus é a sua fé e a minha fé. Aí você fala: pastor, mas então é fácil demais. Para nós é muito fácil, mas para ele, não. Ele teve que se vestir de homem, sofrer todas as coisas, ser injustiçado para te dar toda a justiça. Morreu na cruz por você. Realmente, para nós, Ele fez da maneira mais simples que pode ter para salvar um homem. Você não tem que pagar. Aquele ladrão na cruz, o que ele fez? Vamos lá, gente. Vamos falar de Jesus aqui. O que aquele ladrão fez para ser salvo? Ele desceu da cruz, foi fazer uma boa obra. Deixa eu arrumar aqui meu pastor de jovens, fazer uma boa obra, arrumar o cabelo dele, para não ficar bagunçado. Aquele ladrão fez alguma coisa, irmãos? Deu tempo dele fazer uma obra? Deu tempo dele cumprir algum mandamento? Uns 10? Não! Aquele ladrão só creu que ele era o Messias, o Salvador. E Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia. Antes o pastor Gustavo subia correndo, mas eu sou um homem prudente. E agora vocês podem me olhar de costas que não vai ver mais nada. Aleluia. Meus pecados foram apagados e a minha careca foi lançada no mar do esquecimento. E se você quer, não fique com inveja, peça a Deus que Ele te dá. Amém, Carlos? Eu não sei o que eu estava falando agora, mas vamos voltar para cá, brincadeira à parte. Deixa eu te falar algo, irmãos, que o Espírito de Deus possa falar no seu coração. Você sabe o que deixou os fariseus,
os religiosos, enraivecidos. Era porque Jesus era bom e poderoso com quem não merecia. Uma prostituta foi alcançada por esse amor. Um publicano, Zaqueu, trambiqueiro, extorquia, foi salvo. Essa é a graça de Deus. Essa é a bondade extravagante. Aquela mulher pega em adultério, aquela mulher estava escorrendo líquidos do corpo dela. Quem garantiu que quando ela chegou, ela estava arrependida? Não! No texto não diz que a mulher estava arrependida. Diz? Não. E Jesus falou: se tem alguém que não pecou, que atire a primeira pedra. Ninguém, mediante a santidade de Jesus, teve coragem e ousadia de lançar. Mas no texto não diz que aquela mulher tinha arrependido ainda. Romanos, capítulo 2, verso 4, diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Aquela mulher se deparou com tamanha bondade, com tamanha graça, com tamanho favor, que ela falou assim. E aí ele vira para ela e falou assim: vá e não peques mais, porque eu não te condeno. É quanto mais você se sente que você não é condenado, mais você vence o pecado. Os psicólogos, que o digam, psicanalistas, não é isso? Quanto mais a pessoa se sente culpada, condenada, pior é a vida dela. Mais ela vai retornar ao erro e vai se escravizar no erro. Então, quando Jesus fala, eu não te condeno, vai e não peques mais, ele deu a vitória para ela. O caminho da vitória é você não viver debaixo da condenação. Você precisa de acordar de manhã e falar assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Sobre mim não há nenhuma condenação, há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Quanto mais você se sente perdoado, quanto mais você se sente, que os seus pecados foram cravados na cruz, mais você vive uma vida abundante. Agora olha aqui para mim, como é que você vai conseguir viver essa vida abundante? Sabendo que você não está mais debaixo da lei. Porque mediante a lei, se você for sincero, você vai falar o quê? Estou falho. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Mediante a lei, você concorda comigo que você vai achar algum ato, algum ponto falho na sua vida? Sim ou não? Vai. Por mais que você seja uma boa mãe, você vai lembrar que tem coisas que você erra. Por mais que você seja um bom pai, você vai ver que você erra. Por mais que você seja um bom funcionário, você vai ver que você erra. Então você vai sentir o quê? Culpado, condenado. E uma vez que você se sente culpado e condenado, você vai cair de maneira recorrente nesse erro. E vai se sentir culpado e condenado. E é o que o diabo quer fazer. Porque o diabo, o nome dele é Ha-Satã, acusador. E ele te acusa de dia e de noite com o quê? Com a lei. Ele te leva a cair, depois que você cai, ele coloca a lei na sua testa. E aí você fica condenado, acusado, mas esquece da obra do Calvário. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus cravou todo o escrito de dívida. É para Jesus, você pode dar uma salva de palmas para ele.
A lei é baseada na sua própria obediência, ou seja, no seu merecimento. Vamos lá. Na oração do Pai Nosso diz o quê? Que seja feita a tua vontade, assim como é no céu, seja feita na... Lá no céu tem merecimento para algum anjo? Lá no céu tem alguma criatura que merece alguma coisa? Não, só Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, seja dado somente a Ele. A lei te leva a querer merecer. No céu já teve um que quis merecer, e o nome dele era Lúcifer. Então, você é salvo pela graça mediante a fé. E você vai viver pela graça mediante a fé. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Se alguma coisa boa você faz porque Ele te levou a fazer. Se você acordou para trabalhar, dê glórias a Deus, porque se Deus tirar a mão, você nem levanta. Se você fez um bom negócio, dê glória a Deus, porque Deus é que te deu graça e portas abertas. Porque se Ele não te der porta aberta, esquece. Então a lei, ela te leva a querer merecer. A lei, ela foi dada. A lei, ela ainda permanece, sabe para quem? Para ímpios, não para filhos. A lei, ela serve hoje para uma função, por isso que ela não foi removida. Ela serve para ímpios, para que ímpios possam enxergar que precisam de um Salvador. Porque o ímpio, o que ele fala para você? Olha, se eu for bom, eu vou para o céu. Se eu tiver mais coisas boas, um comportamento, tiver mais nota boa, eu vou para o céu. Se passar de 5,1, eu já estou no céu. Ele acha que é merecimento. Mas no céu nós só entramos porque nós estamos em Cristo Jesus. Ele é santo, santo, santo. E no céu não entra outra coisa a não ser santo. E nós entramos no céu porque nós estamos em Cristo. E fala, glória a Deus, amém. Não relacione com Deus confiado em seu próprio merecimento. Você nunca vai chegar ao ponto. De duas, uma. Se você for verdadeiro, você vai falar assim, realmente eu não passo. Não é isso? Não é? Faz assim, o de branco aí, faz assim. Não passamos. O pior de tudo é aquele que se acha bom e acha que passou. Esse é o pior dos pecados. Esse é o pecado dos fariseus. Esse era o pecado dos fariseus. Jesus estava ressuscitando mortos e eles não receberam bênção nenhuma. Os fariseus, os saduceus, os religiosos, os que se diziam que eram cumpridores da lei. Jesus está comendo no sábado. Os discípulos de Jesus não lavaram as mãos. Esses não receberam nada de Jesus. Irmãos, leia a Bíblia com essa ótica. Vou te falar algo. Para você entender a graça, você precisa de ter revelação dada pelo Espírito Santo. Senão você não consegue entender. Porque a graça, ela está aí aos nossos olhos. Os fariseus e os saduceus, eles não tinham... Eles não eram pessoas que comportavam mal, mas eles não receberam nada. Porque eles queriam merecer. O maior dos pecados é a justiça própria, é o merecimento. É a mãe dos pecados. E a graça é a mãe de todas as virtudes. E eu quero falar de 4 pontos aqui para vocês. Mas antes, só falando aqui, lendo algo para vocês. Enquanto a lei é baseada no merecimento, a graça é o oposto. A lei é demanda de Deus sobre mim. Mas a graça é o suprimento. Cristo supriu todas as minhas necessidades. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos supridos em todas as nossas necessidades. A lei é o que eu preciso ser para Deus, mas a graça é o que Ele fez por mim.
A graça exalta a cruz. Exalta a cruz. A graça dá o valor devido da obra do Calvário. Fala assim, amém. Na graça eu recebo sem merecer. Eu não trabalhei, mas eu recebo. Como se tivesse trabalhado. A parábola dos trabalhadores da vinha. Um acordou cedinho e foi trabalhar. O outro passou 3 horas, foi trabalhar. O outro que estava faltando 1 hora para encerrar o expediente foi trabalhar. Ou seja, nem bom de serviço ele era. Mas todos receberam o mesmo tanto. Os que são cheios de merecimento, o que faz? Entorta a mão para trás e fala, meu Deus, como que ele recebe? Vai que manifesta. O outro que saiu para trabalhar, faltando 1 hora, recebeu o mesmo tanto que o que começou antes. A graça é assim. Viva como se você não merecesse, que só Ele merece. Honra, glória e poder. Por mais que o seu comportamento seja agradável, por mais que você tenha manifestado o fruto da graça, que é o comportamento alinhado segundo a sua natureza, mas não queira merecer. E a graça é assim. Os fariseus e os saduceus ficavam indignados quando viram Jesus sendo gracioso com Zaqueu. E nós iremos falar a respeito disso, amém? Mas olha só, Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição do Evangelho? Não, está escrito aí, lê a Bíblia, vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque a lei era o seguinte, se você cumprisse toda ela, haveria bênção. Mas se você errasse um só, haveria maldição. Ou seja, todos estavam debaixo de maldição. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque lá na cruz, Ele pegou os nossos pecados, porque nós não cumprimos a lei, e cravou na cruz. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora coloca aí, verso 9 e 10. Gálatas 3, 9 e 10. Gálatas 3, 9 e 10. De modo que os que são da fé, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Volta lá. De modo que os da fé é que são abençoados. Ou é os do bom comportamento? Os que são abençoados, os da obra perfeita? Os da fé. Fé em que? Na obra de Cristo. Mas vamos lá. Verso 10. Todos quantos, pois, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... Irmãos, é forte, né? Porque é muito claro em Gálatas. Lê o livro de Gálatas. Lê Romanos. Lê Romanos, lê Gálatas. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Mas, vamos lá. Eu quero aqui já ir direto para o primeiro sinal. O sinal do amor. A mulher pecadora, qual que é um dos sinais daqueles que enxergam a graça? É o sinal do amor. Temos a história da mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor na casa de Simão. Mas olha só, está lá em Lucas 7, verso 36 ao 50. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Preste atenção. Quem é que ama a Deus? Quem sabe que foi muito... É o que está dizendo a Bíblia, é Jesus falando. Não sou eu, é Jesus. Perdoados-lhe são os seus muitos pecados. Falou para a mulher que bem provável era uma prostituta, que tinha convertido. E olha só, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz.
Olha o cenário, Jesus chega numa casa de Simão, um homem que era bom, honesto perante a sociedade, um cumpridor da lei, tentava cumprir a lei, mas achava que cumpria toda ela. E aí, o costume da época era o seguinte, se chegasse uma pessoa importante, o próprio dono da casa lavava os pés da pessoa para recebê-lo em casa. O judeu era um povo limpo, por isso que limpeza tem a ver com Deus. Todo lugar sujo, imundo, Deus quer entrar ali para trazer limpeza, amém? Mas olha só, quando a pessoa era uma pessoa mais ou menos, colocava um servo, mas quando a pessoa era desprezível, uma pessoa comum, entrava lá e ele mesmo lavava os pés. O que aconteceu? Jesus chegou naquela casa, Simão não lavou os pés dele, ele mesmo lavou os pés. Porém, uma mulher pecadora pegou um vaso de alabastro com nardo puríssimo, com salário de 1 ano, quebrou e lavou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E aí, o fariseu, em vez de ficar impressionado com a generosidade, com a honra que aquela mulher deu para Jesus, não, ficou lá falando, você sabe quem é que tocou em você? Você sabe quem é que fez isso? Deixa eu te falar algo, aquela mulher fez isso porque ela entendeu que ela foi muito perdoada. Quem sabe que é muito perdoado, muito ama. Ah, pastor, mas eu não tive uma vida tão horrível assim. Pois é, mas o seu, entre aspas, pequeno pecado, levou Cristo para a cruz. Então isso é uma grande obra. Só isso já te faz ser um grande pecado, porque morreu um inocente por sua causa. Então você acha, não pastor, eu nunca bebi, eu nunca usei droga, eu nunca me prostituí, eu casei, procuro ser uma pessoa honesta, eu mereço. O seu pecadinho, que você acha que é pecadinho, levou Cristo para a cruz. Um inocente morreu por sua causa. Deus se entregou à morte. Ou seja, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Uns são extravagantes, se lambuzaram, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, aleluia. Então, quanto mais você entende que você foi muito perdoado, muito você ama. Então, o amor, deixa eu te falar uma coisa, o amor tem que ser um resultado. Porque na lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ame a Deus, é um mandamento, é um bom mandamento. Mas ninguém conseguiu cumprir, nem Moisés conseguiu, nem Davi conseguiu cumprir. Todos falharam. Você tinha que amar a Deus todo o tempo, em todas as circunstâncias e situações. O melhor homem falhou. Por que você acha que Moisés não entrou na terra prometida? O autor, o escritor, autor é Deus, mas o escritor não é escritor também, porque quem escreveu foi Deus. Mas é aquele que trouxe as pedras. Um homem que entendia da lei foi reprovado. Porque somente pela graça. Somente Josué entrou. Sabe o que significa Josué? É a raiz do nome Yeshua. Entrou. E somente aqueles que creram que entraram, Josué e Caleb. Creram ou não creram na promessa da terra prometida, que o Messias um dia viria. Oh, irmãos, é muito lindo o Evangelho. É muito lindo o Evangelho. Entenda. Essa mulher, ela compreendeu que ela tinha muito pecado, e por isso ela muito amou. Você gostaria que a sua esposa te amasse porque o pai dela, o Márcio, obrigou ela, você vai ter que amar o Daniel? Você iria gostar disso? Não. Deus também não quer que você ame a Ele por conta de uma lei. Ame a Deus. Não. Deus quer que seja verdadeiro e genuíno. É quanto mais bondade você recebe, mais você ama a Deus. Essa mulher recebeu muita bondade, muito perdão, e por isso ela se apaixonou tremendamente pelo Senhor. E quando você se apaixona, você ama como realmente Ele é digno de ser amado. Mas segundo, vamos lá, o devedor perdoado, o sinal do perdão, está lá em Mateus capítulo 18, verso 23.
Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o teu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Qual que era o cenário? Tinha um senhor, e ele tinha um servo que devia a ele 10.000 talentos. Cada talento tinha 45 quilos. Era como se fosse valor de ouro hoje. Multiplica isso, 10.000 vezes 45 vezes o preço do ouro. Ou seja, uma dívida trilionária. Impagável. Ele foi perdoado, mas ele saiu de perto do senhor dele e encontrou um colega dele, um conservo, que devia a ele 100 denários, que era 100 diárias de trabalho. E aí ele exigiu que aquele homem pagasse ele. Como não pagou, ele mandou para a cadeia. Ou seja, ele recebeu muito perdão e não perdoou. Deixa eu te falar algo aqui, olha aqui para mim. Quem nasceu de novo, quem conhece a graça de Deus, perdoa. Se a pessoa diz que é filho de Deus, mas não perdoa, sei não. Na oração do Pai Nosso ainda questiona, porque quem foi perdoado, perdoa. Quem nasceu de novo, perdoa. Pode ser difícil, não estou falando que sempre é fácil, mas tem que perdoar. Amém? Mulher de rosa, tem que perdoar. Amém? Tem que perdoar. Por mais que é difícil, mas que é injusto, mas que não merece, mas decida perdoar. O perdão é só para quem não merece. Sabia disso? Então perdoa. Amém? Amém, minha filha? Perdoa. Ah, mas erraram comigo. É comigo também. Perdoa. Ah, mas erraram muito feio comigo. Nós erramos também. João não, Pedro amaldiçoou Jesus no horário que ele mais precisava. Negou ele 3 vezes, a terceira amaldiçoou. Mas Jesus não olhou para ele condenando. Falou: está resolvido. O primeiro dos apóstolos que Jesus encontrou foi com ele. Aliás, a primeira pessoa foi uma prostituta, uma ex-prostituta, Maria Madalena. Não foi para aquele que era mais santo e perfeito, Maria Madalena. Mas para os apóstolos foi para aquele, o pior dos apóstolos, que era Pedro, que amaldiçoou Jesus. É para ensinar o perdão. Terceiro ponto. Terceiro sinal, Zaqueu, o publicano. Olha só, está lá em Lucas capítulo 19, verso 1. Entremitente, Zaqueu. Sabe o que significa Zaqueu? Puro. Quem que era Zaqueu? Publicano. Todo mundo chamava ele de o publicano. Quem que era o publicano? O publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos dos judeus, subjugando os judeus. Como é que os judeus enxergavam o publicano? Como algo desprezível. Mas quisera Deus colocar o nome dele de Zaqueu, puro. Em resumo, Zaqueu estava lá em cima do sicômoro, que é um tipo de figueira. Figueira aponta para a justiça própria. Não dá tempo de falar isso tudo hoje, porque quando Adão pecou, ele pegou folhas de figueira e tentou tampar os seus pecados. Deus falou assim: assim não tampa o pecado. Pecado só pode ser tampado com o sangue. É justiça que procede de Cristo. Não tenta cobrir os seus pecados com bom comportamento, com justiça própria. Não tem jeito. Confie que é só o sangue. Só o sangue. E ele em cima desse sicômoro tentando ver Jesus. Aí Jesus vira: Zaqueu, sai desse pé de justiça própria e desce, que eu vou comer lá na sua casa. Puro, desce daí. Desceu, foi para a casa de Zaqueu. Agora imagina só, quem que era Zaqueu hoje?
o Vorcaro. Imagina o pastor Arlan indo lá na casa do Vorcaro, daquele banqueiro que roubou bilhões. O que vocês iriam falar? Esse pastor Arlan, bem que eu sabia. Eu vi alguns sinais. Aquele homem não era honesto. Os fariseus olharam para Jesus e falaram: mas está indo lá? Foi lá, na casa daquele que era desprezado, mas que Jesus olhou para ele e viu um puro. Você foi enxergado por Deus como um justo, puro, alvo como a neve. Porque quando o Senhor te vê, Ele vê o sangue. Ele não vê o seu comportamento. Ele vê o sangue que foi derramado do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, te cobrindo todos os pecados, porque Ele muito te amou. Agora arrepiou a perna, irmãos. Quando arrepia a perna minha, é unção. E é sempre a esquerda. É um mistério. Tinha que ser da direita, né? Porque a direita que é boa. Joga a rede à sua direita, né? Mas deixa eu te falar algo. Olha aqui para mim. Isso aqui é muito importante. Preste muita atenção aqui. Um sinal de quem nasceu de novo é o sinal de Zaqueu. Sabe o que ele fez? Falou: eu quero restituir 4 vezes mais se eu defraudei alguém. É o sinal da generosidade. Aí depois que ele falou isso, Jesus falou: vejo que você foi salvo. Ele foi salvo porque ele deu dinheiro? Não, ele foi salvo antes por conta da graça de Deus entrando na casa dele, daquele que não merecia, e porque ele viu a graça, ele foi generoso. Aquele que nasceu de novo tem uma característica: tem que ser generoso. Hoje houve salvação nessa casa, porque também este é o filho de Abraão. Filho de Abraão. Abraão foi o primeiro que Deus disse que foi justo pela fé. Ou seja, a justiça que ele recebeu foi pela fé que Cristo Jesus era o perdoador dos muitos pecados que ele havia cometido. Deixa eu te falar algo. A equipe de louvor pode subir aqui. Irmãos, preste atenção. Sinal de quem nasceu de novo é generosidade. Avareza, mesquinharia. Na igreja primitiva, as pessoas não tinham comunhão com aqueles que se diziam de Deus e eram avarentos. Tem noção disso? Hoje nós achamos, olha, é muito ruim quando comete adultério. Realmente é muito ruim. Mas era tão ruim quanto a avareza. Porque a avareza pode falar que você nem nasceu de novo. Tudo bem que você vai crescendo em generosidade. Eu creio nisso. É uma crescente. Mas quando a pessoa não é generosa, é sinal que ele não nasceu de novo. Vocês estão me entendendo? Por que vocês acham que tem oferta e dízimo? Para falar a respeito do nosso coração. Devemos dar comida para os pobres? Sim, e assim fazemos como igreja. Mas faça você também. Devemos ser generosos? Você deu presente para sua mãe? Pastor, me aperta na minha mãe, está aqui do meu lado. Deu presente para a dona Madalena? Então ela quer voltar, tem que dar. Deixa eu te falar algo. Ora para Deus, olha aqui para mim. Uma das virtudes que eu acho mais linda é da generosidade. Eu oro para crescer em generosidade. Eu admiro alguns irmãos que são generosos, numa medida. E olha só, onde Jesus estava, havia uma multidão. Aonde tem um generoso, tem uma multidão de gente perto dele. Sim ou não? Né, Orlando? O Orlando é um irmão generoso, ele é Letiele. Por isso que tem um monte de gente perto. Porque é bom estar do lado de gente generosa. Sim ou não? Estava contando a generosidade que vocês tiveram para com a Agamenon. Eu fui lá na generosidade, na casa deles. Nem tinha programado isso. Eu fui lá na generosidade. Participei lá. Era para ser num cantinho, mas Deus usou vocês para levar eles para o meio do lote. Irmãos,
Não deixe seu coração ser avarento. Aonde está o teu coração? Se está no dinheiro, seu coração tem que estar no céu. Né, Tiago? Generosidade, 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 generosidade. É quem entendeu a graça. Sabe por quê? Porque o seu pai tem mais. Quem entende a graça entende que tem um pai que é rico. Se você entendeu que seu pai é rico, você é generoso. Aquele que entende a graça entende que você não tem que fazer para receber, você já tem. Você não vai ter, eu tenho que dar o dízimo para receber uma bênção. Não, você já é abençoado. O dízimo é a comprovação de que você ama essa obra. A oferta é o coração transbordante. Mas quem entende a graça entende que você já tem. Experimenta ser generoso e você vai ver multiplicação a 30, a 60 e a 100 por 1. Aí é Deus que vai pelejar por você. Amém? Experimenta. Amém? Continua assim, meus filhos. Um dia eu danei com você, né? Danei porque estava dando demais. Me perdoa. Estava com medo só de ser lei. Porque você não tem que dar para Deus te dar. Deus já te deu. Vou te contar uma história. Deus já te deu. Você tem uma conta inesgotável de um pai generoso. Que por mais que quando você erra como o filho pródigo, você pode voltar lá e pegar mais. Porque o seu pai é amoroso, ele vai te dar mais e mais e mais e mais. E a bondade de Deus é que muda o seu. É a verdadeira metanoia. Arrependimento é quando você é constrangido pela bondade de Deus. Aí você muda mesmo. Aí você se torna outra pessoa. Anda como um príncipe. Mentalidade de quem já tem. O príncipe Charles não fica lá, ai meu Deus, será que vai faltar dinheiro? Não, ele sabe que chegar lá na casa dele vai ter o que ele quiser comer. Ele bate o telefone e fala assim: hoje eu quero comer caviar com lagosta. Hoje eu quero comer, eu quero tomar tal bebida, eu quero comer tal comida, eu quero tal coisa. E olha o seguinte, troca os lençóis e coloca lá só fio egípcio, de não sei quantos mil fios lá. Pega agora, pega aquele meu pijama rasgado. Ele não tem. Deixa eu te falar algo. Sinal de quem viu a graça é que é generoso. Zaqueu constrangeu. No mesmo livro da Bíblia, em Lucas, um capítulo antes, sabe quem estava lá? Que foi relatado? O jovem rico. Faço tudo, sou cumpridor de toda a lei, eu sou bom. Aí Jesus, isso é bom mesmo? Eu sou. É? Então é o seguinte, então vamos andar comigo. Vende tudo e vem andar. Aí você fala, nossa pastor, mas que coisa difícil. Só foi difícil porque ele foi duro. Se ele fosse humilde, fala, Jesus, eu preciso tanto do Senhor, eu sou tão falho, me ajuda. Ele não iria fazer como Zaqueu também não foi obrigado a vender tudo. Mas o jovem rico, preste atenção, ele teve uma grande oportunidade, sabe de quê? De se tornar discípulo de Jesus. Porque todos que ele falou assim, larga tudo e me segue, se tornaram apóstolos dele. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. O quarto e último sinal. Os 10 leprosos. Olha aqui para mim, nós já vamos encerrar. 10 leprosos. 3 minutos só. Vamos cantar a canção e vamos encerrar. Os 10 leprosos. 10 foram curados. Jesus falou, olha, vai lá e mostra para o sumo sacerdote. Dos 10, só tinha um que não era judeu. 9 que eram judeus, que procuravam cumprir a lei. Ei, vem cá, isso é forte. Esse aqui é forte. Download agora. G6. 9 foram lá tentar cumprir a lei, porque tinha que dizer para o sumo sacerdote. Tinha que fazer o ritual da purificação. Não importou com a lei, porque não conhecia a lei.
Esse voltou para Jesus porque ele tinha gratidão e falou: Jesus, obrigado porque o Senhor me curou. Esse desfrutou de salvação, bênção recalcada, sacudida e transbordante. Sinal de quem nasceu de novo é gratidão. Foge de pessoas ingratas. De pessoas ingratas você prega, mas não compartilha o seu coração. Ingrato com quem? Com o cônjuge, ingrato com os filhos, ingrato com o líder, ingrato com o discipulador, ingrato com o pastor, ingrato com o pai, ingrato com a mãe, ingrato. A ingratidão é um ferramenta. Todo casamento acaba por uma coisa: ingratidão. Toda ruína é ingratidão. Experimenta ser satisfeito, pegar os 5 pães e 2 peixinhos e falar assim: graças te dou, ó Pai. Havia uma multidão lá, era muito pequena a semente para alimentar todo um povo, mas começa a ser grato pelo pouco que você tem, porque o que você tem é favor de Deus, é graça de Deus. Nós não merecemos nada, merecemos o inferno, e Ele nos deu vida, e nos prometeu uma vida abundante. E quem crê diz amém. Nós vamos cantar uma canção ungida aqui agora, e você vai ter experiências. Lembra desses 4 pontos, desses 4 sinais que eu falei aqui? Você vai meditando, deixa o Espírito de Deus falar no seu coração, sobre generosidade, sobre gratidão no seu coração, sobre saber que você é muito perdoado, que você é muito amado. Essas são as respostas segundo a sua natureza. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Seu amor,
Aleluia. Queridos, olha aqui nos meus olhos. Você sabe por que você tem que pregar o Evangelho? Porque um dia você foi alcançado por ele. Se não há quem pregue, tem gente agora nos bares, em casas, angustiados. Por que nós somos uma igreja onde cada membro é um ministro? Para que você possa ser esse ministro, para abrir a sua casa, para liderar a célula. Você não pode ir lá obrigado. Se tiver algum líder liderando obrigado, fala comigo. Liderança não pode ser obrigado, não é um mandamento. Liderança é fruto de um coração que é grato. Eu não merecia, eu mereci o inferno. Eu fui muito pecador, mas a graça me alcançou. Então não vem para cá obrigado, eu venho para cá feliz. Eu sou um pregador feliz, sou um pastor feliz. Canta que vocês um dia foram alcançados pelo Senhor. Toca, que no céu vai ter louvor. Quem sabe Ele te chama um dia para tocar lá no céu. Abre sua casa, que Jesus gosta de entrar em casas. Participa da igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Não há vida fora do corpo. Se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, entrega hoje. Mas se você está aqui e ainda não participa da vida da igreja, não fique de fora. Ah, mas a igreja já me machucou muito. Ah, filho, seja bem-vindo. Você também já machucou muita gente. Para com a sua hipocrisia. Ah, mas um líder, um pastor. Ah, você não, você é santo, santo, santo. Perfeito. Venha viver a vida da igreja. Sabe por quê? Porque Jesus está edificando a igreja. Amém, homem de verde? Venha fazer parte da igreja. Amém? Você de verde aí, camiseta preta do lado dessa. É você mesmo. Venha fazer parte da igreja. A igreja é dos imperfeitos, mas que confiam naquele que é perfeito. Por que a igreja tem que funcionar? Porque você vai perdoar o seu irmão. Para de condenar, de acusar, de falar mal. Só perdoa. Porque o que mais, olha só, o que mais Deus quer te fazer é um grande perdoador. Os mais cheios do Espírito Santo nessa terra foram aqueles que perdoaram os que estavam matando, que são os mártires. Deus te chama para esse nível de perdão. Ah, mas falou mal de mim. Só mal. Estevão tomou pedrada. Só mal. Pedro foi ficar de cabeça para baixo. Ah, só não fez o que você queria. Ah. Mas Deus quer te ensinar a ser um grande perdoador, né, Simone? Perdoadora. É isso que Deus quer te ensinar. Quem entende a graça, irmão, mas tem unção, né? O culto começou, parece que agora, né? Meu Deus, quanta unção. Oh, irmãos, que esses sinais possam ser reais, diários. Você fala, pastor, eu estou tão longe. Então pede para o Espírito Santo, que Ele vai pegar na sua mão. Ele é o ajudador, o Paracletos. Ele vai estar junto contigo. Também que eu sou casado com uma mulher assim. Ah, irmãos, quero honrar essa mãe e essa mulher que eu sou casado. Mulher perdoadora, paciente. Amém, minha filha? Você está no caminho. Então que você pergunta algumas coisas para Deus, Deus manda te falar. Esse é o caminho. Amém? Esse é o caminho. Esse é o caminho.
Esse é o caminho. Quem muito ama, muito perdoa, muito é paciente, tudo suporta, tudo crê, jamais acaba, né? Há um caminho superior. Vamos andar nesse caminho. Há um caminho. Tem que pegar as crianças, né? Os pais vão lá pegar, mas nós vamos cantar essa canção. Os pais descem lá e pegam, por favor, seus filhos. Mas quem quiser ficar aqui, os cultos já estão encerrados. O culto está encerrado, você pode ir embora. Mas nós vamos cantar essa canção. Pega lá os filhos, por favor. Não deixa não, para a gente liberar as irmãs. Entrega a sua vida para Ele. Pede para o Espírito Santo te levar a desfrutar desse amor. Você é amado. Desfruta agora do amor de Deus. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra de todos os pecados que no dia que você encontrou com Ele, Ele te perdoou. A bondade disponível. Quando você entende essa graça, a graça do amor, do perdão, você vai perdoar, você vai manifestar esse amor, essa generosidade, essa gratidão. Espírito de Deus, Pai, eu oro por cada um desses que estão aqui hoje. Espírito Santo, faz dessa semana uma semana especial. Eu os abençoo e declaro que eles vão desfrutar do teu amor, da tua bondade e da tua graça,
de maneira extravagante, serão constrangidos com a tua graça. Oh Espírito de Deus, leva eles a uma nova medida de revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Eu os abençoo essa semana. Eu os abençoo em nome de Jesus. Repita após mim. Quem quer entregar a sua vida para esse Jesus maravilhoso e gracioso? Nós vamos orar todos juntos. Coloque a mão no seu coração. Fala assim: eu creio que não há outro caminho, que Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se vestiu de homem, morreu na cruz pelos meus pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nessa noite eu reconheço que sou pecador e careço de um Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e das tuas mãos ninguém nunca mais vai arrebatar das tuas mãos a minha vida, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor. Dá um glória a Deus.